Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que noite tão especial, que noite tão extraordinária. Nós estamos reunidos e eu me lembro do Salmo 62, que nos recomenda, nos convida, nos encoraja a derramar o coração perante Deus. E que extraordinário quando Deus é tão bom que acolhe os nossos corações com as nossas perguntas, com as nossas gratidões, com as nossas esperanças, com as nossas angústias, com as nossas tristezas, com as nossas alegrias, com os nossos encantamentos. O nosso Deus está conosco, recebendo tudo isso. Aqui, enquanto estamos reunidos, eu imagino a diversidade, a multiforme expressão dos nossos corações, e Deus, a todas estas expressões, acolhe, recolhe com amor, com bondade, e a cada um de nós responde com a sua graça, e cada um de nós é tocado com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com o seu amor. Glória a Deus, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho, além de tudo quanto nós já temos experimentado hoje à noite, tenho ainda uma grata atribuição e uma alegria de compartilhar com os irmãos que, após alguns meses de oração e de uma busca criteriosa, avaliando indicações, fazendo entrevistas, definindo os processos de discernimento da voz de Deus para nós, neste último mês, a nossa equipe ministerial e também o presbitério e a diretoria, nós formalizamos o convite à nossa irmã Suzy Duarte para que assumisse a área de adoração de nossa igreja, e a Suzy atendeu o nosso convite. Hoje há um culto de gratidão na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo. Seria, entre aspas, uma despedida da Suzy, daquela nossa igreja co-irmã, e a partir desse momento, então, nos preparamos para acolher a Suzy, que vem ministrar entre nós. Eu tenho certeza que aqueles que conhecem a Suzy dão graças a Deus por esse momento que estamos iniciando na história da nossa comunidade, e especialmente no ministério e na área de adoração. E tenho certeza e faço a minha oração para que aqueles que ainda não conhecem a Suzy e a sua família, que sejam tão abençoados por ela entre nós, como nós que a conhecemos temos sido já há tantos anos, pela sua vida e pelo seu ministério. Eu considero isso um presente de Deus à nossa igreja, e com uma ansiedade não pecaminosa, espero a chegada da Suzy com toda a alegria do meu coração, que compartilho também com os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Na verdade, poderíamos recitar esse trecho do Evangelho. Começamos hoje pela manhã a ler a Bíblia Sagrada, buscando enxergar nestas páginas e nessa linda história aquele que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, o verso 3, chamou de o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Esta é a pergunta que, a partir desta manhã, começamos a buscar
respostas à luz da Escritura Sagrada. E neste texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus nos apresenta o seu Deus e o seu Pai. Capítulo 6 de Mateus, a começar do verso 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que pela tua palavra e pelo sopro do teu Espírito Santo sobre nós, todos e cada um de nós, que tu te reveles ainda mais, para que possamos te conhecer, provar do Senhor e juntos desfrutarmos da vida eterna que há em ti. Pedimos-te assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me começar contando uma história irônica, mas que definiu muito, num pequeno incidente, a minha caminhada cristã. Eu estava concluindo o meu curso de teologia, completando a minha graduação em teologia, e em seguida deveria me submeter ao concílio examinatório para ordenação ao ministério pastoral. O concílio reúne uma banca de pastores, no mínimo 5 pastores, que fazem um exame oral com o candidato, um exame abrangendo os vários temas e aspectos da teologia, da ética, da eclesiologia, enfim. E é sempre um momento de muita angústia e tensão, e quanto mais jovem você é, mais angustiado você fica. E lá na minha angústia eu fui chamado por um dos professores, um decano do Seminário Teológico, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, aqui em Perdizes, onde eu estudei. E ele quis me abençoar e me preparar para o concílio e para o exame. E lá pelas tantas ele disse: bom, meu filho, mostre logo as suas credenciais. Primeira pergunta do seu examinador será: defina Deus. Você responderá: sabemos que Deus não pode ser definido. Porque definir é delimitar e Deus não pode ser limitado. Mas já que o Senhor fez esta pergunta, eu vou defini-lo para atendê-lo. E não se esqueça de decorar a definição proposta pela teologia sistemática. Deus é um espírito pessoal, onipotente, onipresente, onisciente, criador dos céus e da terra, e por aí vai. E lá me preparei. Decorei a definição da teologia sistemática e fui para o meu exame, pronto para mostrar as minhas credenciais. O meu examinador, pastor Edson Borges de Aquino, a quem tenho muita gratidão, começou o exame dizendo: meu filho, sabemos que Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. Diga-me como o irmão percebe Deus. E naquela noite ele me lembrou algo que eu já deveria saber, ou me ensinou algo que eu já deveria saber. É que Deus não pode mesmo ser definido, mas Deus pode ser percebido. A Bíblia Sagrada tem nas palavras de Jesus esta sugestão: você não sabe de onde o Espírito vem nem para onde vai, mas a voz dele você ouve. Ele é como o vento. E aquele que é nascido do Espírito também
Não pode ser definido, não pode ser contido, mas é impossível que não seja percebido. Deus é assim. Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. A Bíblia Sagrada é o registro de tantas percepções de Deus. Há, na história do saber e da peregrinação espiritual humana, tantas percepções de Deus. A Bíblia Sagrada registra as percepções de Deus. Porque se por um lado, o Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que fala, que se dá a conhecer, que se revela, àquele para quem ele fala, a quem se dá a conhecer, a quem se revela, cabe a responsabilidade de receber a revelação, de ouvir a voz, de acolher a voz, de percebê-lo. Assim é que Adão percebe Deus à sua maneira. Certamente diferente da maneira como Eva percebeu Deus. Assim que Caim e Abel percebem Deus de maneiras diferentes. Que Abraão, Isaac, Jacó, eles vão percebendo esse Deus que vai se dando a conhecer. Moisés, por exemplo, a maneira como Davi, o rei Davi, percebeu Deus, foi diferente da maneira como Salomão, seu filho, percebeu Deus. Por exemplo, Salomão, ao final de sua vida, diz o seguinte: de tudo quanto considerei, a conclusão a que cheguei é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois Deus trará juízo à tua vida. É assim que Salomão conclui o livro do Eclesiastes, que é considerado o livro da sua maturidade. Davi, o seu pai, não disse: a minha conclusão a respeito de Deus é que ele trará juízo à minha vida. Qual foi a tua conclusão, Davi? Davi diria assim: a minha conclusão a respeito de Deus é que não há para onde eu fugir de Deus. Não há como eu me esconder de Deus. Se eu for para o alto, para baixo, à direita, à esquerda, para frente, atrás, até ali Deus estará. E alguém pensaria: para exercer juízo. E Davi diria: não! Para me sustentar com a destra da sua mão. Um é o que vê um Deus que vai julgá-lo ao final da vida. Outro é o que vê um Deus que vai sustentá-lo em cada passo da existência e acolhê-lo ao fim da vida, porque exclama dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. São percepções de Deus. Nós cristãos compreendemos que não somente em Jesus Cristo Deus se revela de maneira completa à medida de nossa capacidade de percepção. Deus se revela em Jesus de maneira completa. Se a Bíblia Sagrada é o registro deste Deus que vem se revelando, se mostrando e se dando a conhecer, os Evangelhos são o horário nobre da Bíblia Sagrada, quando Deus está andando pelas ruas da Palestina e se mostrando de maneira mais límpida, transparente e clara que é possível. Então, não somente em Jesus Deus se revela em termos finais e completos, mas é também Jesus aquele que o percebe
percebe da maneira mais exata. Quando alguém percebe Deus de alguma maneira, e entre estes que percebem Deus está Jesus, a percepção exata de quem é Deus é a de Jesus. Porque Ele é portador da revelação completa. E por ser o portador da revelação completa, Ele é aquele em quem se manifesta a mais completa e mais plena consciência a respeito do divino. Então Jesus, Ele não apenas revela no sentido de expressar o divino. Paulo apóstolo vai dizer aos Colossenses que Jesus é a exata expressão de Deus. A exata expressão de Deus. Mas Ele também, Jesus, é aquele que percebe o divino de maneira exata. E quando se relaciona, quando se expressa, quando fala, quando interage com Deus, Jesus está também mostrando como o percebe e nos ensinando a percebê-lo e com ele nos relacionarmos. Então, os evangelhos são este lugar privilegiadíssimo, quando Deus está no palco, mostrando-se plenamente. E quando há alguém no palco que é plenamente capaz de acolher esta revelação, e Ele, Jesus, vai tomando consciência de quem é o Pai. Porque vejam, Jesus, Ele não nasceu sabendo quem era o Pai. Ele não encarnou com a memória divina vigente. Ele precisa também aprender a falar. Ele precisa também aprender que isto é caneca, que isto é boi, que isto é ovelha, que isto é cerca, que isto é grama. Jesus não é um menininho de 2 anos de idade que o pai dele está dizendo para ele: meu filho, isso aqui é um cometa, tá vendo? Essa luz que passou no céu é um cometa. Aí Jesus com 3 aninhos olharia para José dizendo: eu sei, ô tonto, eu criei. Não, Jesus é um menininho. Ele é um menininho que precisa aprender. Ele precisa aprender quem ele é, precisa aprender quem é o irmãozinho dele. Ele precisa aprender as outras criancinhas, ele precisa aprender. Ele precisa aprender que é judeu. Ele precisa aprender a ir à sinagoga aos sábados. Ele precisa aprender a Torá. E o pai dele, José, vai ensinando para ele. O pai dele ensina para ele Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ensina a ele os livros da lei. José faz com que Jesus decore a lei e os profetas. E com 12 anos Jesus já sabia tudo decorado. E não somente Jesus vai aprendendo, mas o pai dele, José, vai dizendo a ele o seguinte: filhinho, quando sua mamãe estava grávida, ela recebeu a visita de um anjo. Quando a sua mamãe estava grávida, papai também recebeu a visita de um anjo. E o anjo falou para sua mamãe a respeito de você. E o anjo falou para o seu papai a respeito de você. E quando nós levamos você, filho, com 8 anos, com 8 dias, para apresentar você ao sacerdote no templo, Simeão, o sacerdote, pegou você no colo e ele profetizou a seu respeito. E havia uma outra profetisa que quando viu você, também profetizou a seu respeito. Quando você estava no ventre da sua mãe foi visitar sua tia Isabel, que estava grávida de seu primo João Batista. E quando sua mãe entrou na casa de Isabel, sua tia, João Batista, no ventre de sua tia, fez a você uma saudação. E Jesus vai ouvindo tudo isso. Até que chega o momento em que José precisa dizer a Jesus:
Você é o esperado de todas as nações. Você é o Messias, meu filho. E Jesus vai conhecendo a história do seu povo. Vai ouvindo a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vai ouvindo a respeito de José. Vai ouvindo a respeito de Moisés. Ouve a respeito de Saul. Ouve a respeito de Davi. Ouve a respeito dos profetas. Até o momento em que ele tem plena consciência de quem ele é. Porque o Espírito Santo de Deus vai ministrando a Jesus a consciência da identidade de Jesus. É o Espírito Santo quem concebe Jesus no ventre de Maria, assim é o relato da Escritura Sagrada. É o Espírito Santo quem anuncia a chegada de Jesus. É o Espírito Santo quem unge Jesus para o seu ministério, quem autoriza, quem credencia. É o Espírito Santo quem compartilha no coração de Jesus o pathos divino, o sentimento de Deus. Porque a Bíblia Sagrada conta que houve um momento, Pedro Cubas e Borel, no ministério de Jesus. Quando Jesus envia os seus discípulos 2 a 2, e eles voltam, e voltam com alegria e compartilham com Jesus a sua experiência de missão. A Bíblia Sagrada diz que Jesus experimenta no seu espírito uma profunda alegria que o Espírito Santo suscita dentro dele. Algo que eu imagino seja bem maior e superlativo do que experimentamos hoje, mas é a mesma experiência. A alegria da missão que o Espírito traz para o coração de Jesus. Então Jesus, ele vai crescendo e ganhando consciência de quem ele é. E vai ganhando consciência de quem é o seu Pai. Quando chega na sua maturidade tardia para aquele tempo, Jesus então recebe uma autorização para iniciar o seu ministério. Quando é batizado por João Batista, o Espírito vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. E Jesus, em seguida ao seu batismo, é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Então veja que no ministério de Jesus, na vida e no ministério de Jesus, ele também está sob a ministração e o sopro do Espírito Santo de Deus. E quando volta do deserto, ele começa uma peregrinação, um período de observação, em que ele vai escolher os seus discípulos, e tendo escolhido os seus discípulos, começa a percorrer a região da Galiléia e ensinar as boas novas do reino de Deus, até que há uma multidão ao redor de Jesus. Aí então ele já está pleno de sua consciência, a respeito de si mesmo e a respeito do Pai e a respeito do Espírito que o ungiu. E ele chega a este chamado Monte das Beatitudes, ou o lugar do Sermão do Monte. Que no capítulo 5, Jesus vê as multidões, sobe o monte, assenta-se para ensinar, porque era costume dos mestres que ensinavam sentados, e os seus discípulos, apenas os seus discípulos, se aproximam dele, e ele começa a ensinar. Começa a ensinar e começa a falar como um novo Moisés. Porque ele diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está dizendo, há uma revelação de Deus em Abraão, Isaac, Jacó, em Moisés. Mas agora eu lhes trago a revelação final
completa, definitiva. E nesta revelação e neste ensino, Jesus fala do seu Pai. E fala do seu Pai aqui, no Pai Nosso. Fala no Pai Nosso, dizendo que deveríamos orar a Ele, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Esse momento é um momento de susto. Os discípulos se assombram, porque sabiam os discípulos que Deus é Pai, mas jamais ousariam invocá-lo chamando-o de Pai. Sabiam que a figura Pai era uma figura para falar a respeito de Deus, assim como Senhor dos Exércitos, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que é a nossa vingança, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é o nosso Pai. Mas para invocar e chegar perto dele, dirigir-lhe a voz, usando esse evocativo, Pai, nunca, jamais. Jesus foi o primeiro que, quando foi falar de Deus, disse: Ele é o nosso Pai. Foi esta a figura, a metáfora privilegiada de Jesus para nos apresentar o seu Deus. Como é, Jesus, que você percebe Deus? Como um general? Como um grande sábio? Como um poder extraordinário? Ele diz: não, eu o percebo como Pai. Deus é meu Pai. Por isso é que Paulo apóstolo vai falar do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Pai. Mas esta palavra Pai que Jesus vai usar é ainda mais assustadora e surpreendente, porque é Abba. Abba. E Abba é uma expressão aramaica usada pela criança que está aprendendo a falar. É o balbuciar da criança, não é papai, é papá, ou papa, ou pá. Essa criança não aprendeu sequer a falar. O que essa criança sabe? Sabe perceber. Não sabe falar, mas sabe perceber. Não sabe conceituar, mas sabe perceber. Quando uma criancinha de colo estende as mãos na direção de seu pai e diz: papá. E você diz a ela assim: discorra sobre a paternidade. Fale-me sobre a dimensão da paternidade natural comparada à dimensão da paternidade adotiva. Essa criança não sabe conceituar. Sabes, nenenzinho, a diferença entre a paternidade e a maternidade? Se soubesse falar e se soubesse se expressar de maneira um pouquinho mais complexa, diria para nós: eu não sei a diferença entre maternidade e paternidade. Eu só sei que esse aqui é meu pai, essa aqui é minha mãe. Acabou. É tudo que eu sei. Esta criança que fala Abba, ela não entrou na esfera da vida racional. Esse Abba não é de alguém que conhece, que sabe, que já processou a possibilidade do conhecimento empírico. Não é alguém que está instruído a respeito de identidades, não tem consciência de alteridade, não tem consciência a respeito de si mesmo, a respeito do outro, ainda está formando essa consciência. Ela não sabe direito que papai é uma coisa, nenê é outra coisa. Que mamãe é uma coisa, papai é outra coisa, nenê é outra coisa. Para ela, esse ninho, papai, mamãe, nenê, é quase que uma coisa só. Principalmente para nenê, mamãe. Papai vai entrando ali tentando arrumar um lugarzinho.
Mas isso é uma coisa só, ela não tem conceitos, ela não tem raciocínios, ela não tem definições, ela não tem convicções, ela não tem nada. O que ela tem? Ela só tem uma percepção. É que no meio de tantos braços que dizem para ela, vem com o titio, ela sabe qual é o colo ao qual ela se atira. Ela sabe qual é o colo onde ela para de chorar. Ela sabe qual é o colo onde ela se sente segura. Ela sabe qual é o colo da sua provisão, do seu suprimento, da sua garantia. É isso que ela sabe. Esse é meu Aba. Essa é minha imã. É o equivalente do aramaico de Aba, é imã. Papai, papá, papa, mamãe, mama. Aba e imã. É uma ligação que não é conceitual, racional. É uma ligação que eu diria, inclusive, ela transcende o afeto. Ela é uma ligação, não é de sentimento, porque essa criança não aprendeu a gostar desse ou daquele. Ela não sabe o que é gostar e não gostar. Ela não... É uma ligação de ser e de entranhas. É como alguém que saiu de dentro do outro e que sabe que é daquele corpo que procede e que é com aquilo que se é um. É essa ligação com o Aba. Mas depois desse Aba e dessa ligação e dessa relação tão intrincada, quando há esse rompimento e o nenê vai crescendo, alguém diz assim para o nenê, esse é o seu papai, mas é bandido, viu? Largou nós. Essa é sua mamãe, mas cuidado com ela, viu? Tem a língua, é peçonhenta. Vê como ela fala de mim, filhinho? Aí nós vamos ensinando. Essa é sua vovó. Depois te conto. Aí nós vamos ensinando essa criancinha. Nós vamos ensinando caneca, bola, cerca, pipa, papagaio, Santos Futebol Clube. Vamos instruindo a criança no caminho que deve andar. Algumas se desviam, vão torcer para o São Paulo. Mas algumas permanecem. E veja que nós vamos ensinando e nós vamos colocando na cabeça. E vamos colocando no coração dessa criança conceitos, critérios e juízos de valor. Nós vamos ensinando essa criança a gostar e desgostar. Vamos ensinando essa criança o que é certo e o que é errado. Vamos ensinando essa criança o que é seguro e o que não é seguro. Vamos ensinando essa criança o que é falso e o que é verdadeiro. Vamos colocando tudo dentro delas. E vamos falando de Deus. E aí nós damos um nome para Deus. E nós começamos a descrever Deus. E nós colocamos essa criancinha na escola bíblica dominical. E na escola bíblica dominical nós ensinamos para ela palavra de Deus, revelação, inspiração, iluminação. Não, filhinho, revelação é uma coisa, iluminação é outra. Pastor, o senhor hoje Deus deu uma revelação para o senhor. Não, irmã. Revelação ele deu na Bíblia. A minha ele deu uma iluminação. Entendeu? Também. Aí nós vamos explicando. Deus se revelou e Deus revelou-se na Bíblia Sagrada. Foi uma revelação verbal. Uma revelação factual. Foi uma revelação paulatina. Está entendendo tudo como Deus vai se revelando? Verbal, factualmente, paulatinamente, assim que Deus vai. Aí nós vamos falar assim, bom, agora você tem que entender isso. Mas eu não estou entendendo nada. Você já teve aula de hermenêutica? Não teve? Por isso é que não entende, então tem que entender. Hermenêutica, aí você vai fazer aula de hermenêutica.
Aí você vai pegar os manuais de teologia bíblica e sistemática. Aí você vai chegar na sua igreja com um manual de teologia bíblica, um negócio dessa grossura, porque você está querendo conhecer a Bíblia, entender a Escritura Sagrada, você quer conhecer mais a Deus. Você chega lá com o seu manual, o seu pastor ele vai olhar e falar, nossa, esse manual é uma porcaria, esse manual aí é europeu, você tem que pegar um americano, feito lá em Dallas. Aí joga o manual europeu fora, pega um de Dallas. Aí você chega na igreja com o manual de Dallas. Aí vem um outro pastor e fala, o quê? Você é louco? Pegou o manual de teologia de Dallas, você tem que pegar o manual da teologia latino-americana. Joga isso fora. Aí você pega o manual da teologia latino-americana. Aí você vem com o manual da teologia latino-americana. E o seu pastor fala assim, o quê? Você está lendo os católicos? Joga isso fora. Tem que pegar os teólogos latino-americanos, mas os de tradição protestante, reformada. Aí você entra em confusão. Aí você vai procurar o Mackenzie. O Mackenzie vai dizer para você que o correto mesmo é a tradição calvinista. Aí você tropeça no corredor e tem lá uma dor de barriga, você vai para a faculdade batista, eles vão dizer o seguinte, não, o Mackenzie é bom, mas a nossa tradição batista é bem melhor, porque nós temos origem no JJJ. Aí você fala, como é? Desculpa aí, eu faltei essa aula do JJJ. Jerusalém, Jordão e João Batista. Nós somos diretos descendentes de João Batista. Nós não nascemos nem em Lutero, nem em Calvino. Nós nascemos ali, ó. Jesus, Jerusalém, João Batista. Entendeu? Os calvinistas são pós-reforma, século XV, XVI. Nós não, nós somos lá na origem, da igreja primitiva. Aí você vai para a igreja batista. Aí na igreja batista você tropeça no corredor, o pastor não te liga no dia do seu aniversário, você fica chateado. Aí você vai procurar uma igreja metodista. Aí na igreja metodista eles dizem assim para você, o quê? Você já leu Calvino, já leu Martinho Lutero, você já leu os teólogos latino-americanos, os europeus, você não conhece John Wesley? Você é um alienado. A teologia wesleyana é o suprassumo da teologia. Aí você encontra um camarada no corredor e ele diz assim, você é arminiano ou calvinista? Aí você não sabe direito como responder, você diz assim, eu não sei, mas eu ouvi falar que o pastor fulano de tal, que eu gosto dele, é calvinista, eu sou calvinista. Aí o cara fala, ultralapsarianista ou não? Aí você fala, como é? É porque tem um calvinismo não sei nem falar, calvinismo ultralapsariano. Você é calvinista da tradição do sínodo de Dort? Eu não sei, falaram lá que quem queria aceitar Jesus como Salvador, eu levantei a mão e eu fui, cara. Agora eu não sei mais nada disso daí, rapaz. Eu já estou confuso. Você acredita no milênio? É amilenista ou... Não, eu não sou amilenista não, eu acredito no milênio. Mas e você acha que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio ou depois? Você é pré-milenista ou pós-milenista? Não, eu acho que a igreja, Jesus vem, vai reinar por 1000 anos, a igreja vai estar aqui. Eu sou milenista, mas a igreja vai ser arrebatada depois do milênio. Eu sou pós-milenista, mas você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Você é pré-milenista, pós-tribulacionista ou você é pós-milenista, pré-tribulacionista? Está entendendo? Aí você vem na igreja batista, o pastor da sua igreja fala assim, venha segunda-feira, vamos estudar o lado B dos milagres de Jesus. Porque tem o lado A, tem o lado B. No lado A o pessoal fala isso, isso, isso. No lado B o pessoal fala isso, isso, isso. Aí você vai embora, você já não sabe se você é do lado A, se você é do lado B, você só sabe o seguinte, se a sua mãe está doente, você quer um milagre. É o que você sabe. Aí você vem e discute se Deus ainda hoje derrama os dons sobre a igreja. A gente fala, derrama. Todos. Alguns com mais frequência. E o dom de línguas ainda? Com certeza, mas língua de anjo ou idioma? Não, as duas. Com interpretação ou sem interpretação? Não, com. Mas está entendendo aonde a gente vai chegando? E aí a gente começa a falar de Deus. Já não é mais o Abba. É Deus. Não é mais o Abba. Só que, ao mesmo tempo em que a gente está nessa brincadeira,
a vida segue. Tem um dia que você ora com todas as forças da sua alma e você sente que está falando sozinho. Tem um dia que acontece uma tragédia que você não sabe explicar. Tem um dia que aparece uma pessoa na sua frente chorando e você não sabe o que dizer para ela. E você sabe que não adianta você abraçá-la e falar, descanse no nosso calvinismo ultralapsariano. Tem um dia em que você abraça uma pessoa e você não lembra sequer de um versículo. Tem um dia em que tudo que você sabe desaparece do seu chão. Você fica absolutamente à deriva. Tem um dia em que tudo escurece para você. É como se você esquecesse tudo que você soubesse. Diferente daquele dia em que tudo que você sabe é inútil. Aí tem um dia pior. Quando tem um dia que você esquece tudo que sabe. Esse dia talvez que você esquece tudo que sabe ainda é melhor do que aquele dia em que você duvida de tudo que sabe. Porque uma coisa é você achar que tudo que você sabe é inútil. Outra coisa é você esquecer tudo que você sabe. A outra coisa é você pegar tudo que você sabe, colocar em cima da mesa, se debruçar e falar, será que é isso mesmo que eu acredito? Será que isso mesmo é a verdade? Será que vale a pena eu empenhar a minha vida nisso? E se não for isso? Tem um dia quando você é tomado pela angústia, pela perplexidade, pela dúvida. Tem um dia, por exemplo, que você experimenta uma alegria que você não sabe de onde vem. Tem um dia quando você olha pela janela da sua casa e você se sente limpo, limpa. É uma sensação que alguém chama de sentimento oceânico, por exemplo. Tem um dia que você sente que você é tudo e tudo é você. Um dia em que você, num lampejo, percebe que entre uma criança suja no Morro do Borel e a sua filha recém-nascida no berço da sua casa, não há absolutamente a mínima, nenhuma diferença. Tem um dia em que você é tomado por um senso de gratidão que você não sabe por quê. Tem um dia em que você contempla a beleza e você chora. Tem um dia em que você é invadido por uma paz que você já tinha saudade. E nesses dias, não importa tanto Deus, porque nesse dia você reencontrou Abba, ou Abba reencontrou você. Porque acredito é exatamente essa a experiência de Jesus, porque aqui, quando Ele nos ensina a orar, Pai Nosso, Ele está dizendo Abba. E sabe quando Ele vai pronunciar Abba novamente? Do alto da cruz. Abba. No seu brado final, quando Ele diz Abba, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ler A Última Tentação de Cristo, do Nikos Kazantzakis. Ele sugere que a última tentação de Cristo é um sussurro do diabo no ouvido do Cristo do alto da cruz. E o diabo sussurra a Jesus, eles não merecem. E eu não duvido que ali no alto da cruz, Jesus passou por um turbilhão emocional, racional, conceitual. Tudo. E eu não duvido que ali no alto da cruz, tudo o que Jesus possuía, tudo que Jesus sabia, conhecia, desapareceu. Que do alto da cruz ele entrou na mais profunda escuridão e na mais profunda solidão. E ele do alto da cruz grita, Deus meu, por que me desamparaste? A experiência da cruz do Calvário para Jesus é a experiência do desamparo.
da vulnerabilidade plena. E ali, depois desse grito de escuridão, de solidão e de desamparo, quando talvez o inferno já começasse a esboçar o seu sorriso, Jesus emerge daquela escuridão e diz: Abba, Abba, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nessa hora o diabo cai na poltrona e diz: perdemos. Perdemos. Ele venceu. Ele venceu. Só que esse Abba que Jesus pronuncia do alto da cruz é um Abba igual e diferente a esse aqui do Pai Nosso, da criancinha do berço. Exemplo. Quando você tem uma criancinha que fala Abba, ela não tem conceito nenhum, não viveu nada ainda. Não teve castelo que desmoronou, não teve desilusão, não teve frustração, não passou pela culpa, pela angústia, nada. Ela é uma criancinha, está ali. Mas depois de 20, 30, 40, 50 anos, ela já viveu tantas coisas e você pergunta para ela, quem é esse? Ela diz assim, é o Abba. Mas já com 60 anos de idade, é o Abba. E o que acontece entre o berço e essa maturidade? O Abba do berço e o Abba do alto da cruz. Seminário, escola dominical, igreja, treinamento, discipulado, vigília, reunião de oração, igreja pentecostal, igreja neopentecostal, igreja carismática, igreja renovada, igreja tradicional avivada. Vai passando por tudo. Aí depois que passa por tudo, encontra de novo o Abba. Encontra o Abba. E do alto da cruz diz, Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu tenho para mim aquela figura do menininho que foi conhecer o mar e que, encantado com o mar, ele se depara com o velho pescador e se atira no colo do velho pescador e diz ao velho pescador, eu conheci o mar. E o velho pescador lhe dá um abraço, um beijo na testa e diz, eu também, filhinho. Eu também conheci o mar. Sabe que se ela se atirasse nos braços de um oceanógrafo e dissesse, eu conheci o mar, um homem da ciência pegaria aquela criança no colo, olharia para um outro homem da ciência e diria, conhece o mar. É mais ou menos como os doutores em divindade fazem hoje. Quando aqueles que dizem Abba, eles trocam olhares entre eles e fé simplória, beirada de ignorância. Mas ainda vai ser discipulado e vai aprender. É mais ou menos quando você encontra um velhinho no leito de morte de sua esposa, com quem fora casado por 54 anos. E aí você diz assim para o velhinho, fale-me sobre ela, sua esposa. Ele vai dizer, a Rosa. E vai voltar a olhar para ela. Essa é a experiência do Abba. Essa é a experiência do Abba que Jesus quer compartilhar e oferecer para nós. É esse Abba que nós percebemos, mas as nossas percepções estão subjúdice. Eu poderia escolher descrever ou discorrer esta noite sobre a onipotência de Deus. Talvez fosse até interessante. O atributo incomunicável da onipotência de Deus. Mas o que eu dissesse sobre a onipotência de Deus seria uma aula sobre a onipotência de Deus. E nós poderíamos ter tantas aulas sobre a onipotência de Deus quantas nos fossem possíveis. Qual das aulas estaria certa? Não sei. Sei que algumas me fariam sentido, outras não, umas mais, outras menos, mas não sei.
Quando a gente começa a descrever Deus assim, dissecá-lo, mas Jesus não quer a nossa experiência com o seu Pai, essa experiência descritiva. Ele quer a experiência do Abba, em que eu me ajoelho no meu quarto e eu digo assim: Abba, já não sei mais o que sei, já não tenho tanta certeza no que creio, já nem sinto a tua presença comigo. E nessa hora, talvez o inferno comece a esboçar o seu sorriso. Mas aí a gente, de joelhos, deixa escorrer 2 lágrimas e diz: Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu não te sei, não te sinto, não te percebo, mas eu sei que tu és o meu Abba. Eu só sei isso. Tudo quanto eu tenho forças para dizer agora é: Abba, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando chega esse dia na sua vida, aí você se tornou aquele velho marinheiro que vai poder abraçar uma criancinha no seu colo e dizer assim: você conheceu o Papai do Céu? E você vai dizer: eu também conheci o Papai do Céu. E eu penso que é isso que Ele nos convida a fazer hoje à noite. É este salto da fé que faz a gente transitar entre o que a gente sabe ou não sabe, entre o que a gente sente ou não sente, para essa confiança que tudo quanto a gente enxerga no meio de uma multidão, de um emaranhado de vozes, de um turbilhão de sentimentos, tudo quanto a gente enxerga são os braços do nosso Abba estendidos na nossa direção, dizendo: entrega para mim o teu espírito, despeja-te nos meus braços, descansa em mim, lança-te no meu colo, eu te acolho, eu te recebo. No mais profundo da tua solidão e da tua escuridão, do teu desamparo e da tua vulnerabilidade, descansa a tua vida aos meus cuidados. Eu sou o teu papai. Eu sou o teu Abba. Eu vou te acolher. Eu queria que você ficasse em pé e que você dissesse isso a Deus. Dissesse isso a Deus nesta canção que diz: Abba, a tua presença é o meu lugar. É aí no teu colo onde eu ouço a tua voz. E eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Toma-me em tuas mãos e me leva. Me leva para onde a tua mão me levar, porque aí é o melhor lugar. Eu penso que esse é o convite. E é assim que eu consigo perceber Deus. Ultimamente, e mais precisamente hoje, Deus como o Abba, que não importa a imensidão da minha escuridão e a profundidade da minha tribulação, a grandeza da minha solidão, a complexidade das minhas perguntas. Tudo que eu sei é que se eu tenho forças para gritar alguma coisa hoje é: Abba, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o meu Abba me recolhe e diz: eu sei o que fazer com as tuas perguntas, eu sei o que fazer com a tua solidão, eu sei o que fazer com a tua tristeza, eu sei o que fazer com a tua gratidão, com a tua alegria, com o teu júbilo, eu sei o que fazer com a tua esperança, eu sei o que fazer com os teus planos. Eu sei o que fazer com os teus desejos, eu sei o que fazer com as tuas culpas. Eu sei. Então entrega mesmo nas minhas mãos o teu espírito, eu sou o teu Abba. E eu quero convidar você a que nós encerremos a nossa noite, dizendo a Deus: Abba, nas tuas mãos nós entregamos o nosso espírito. Que a tua mão nos leve para onde ela quiser nos levar.
porque não há outro lugar para onde desejamos ir, senão para onde a Tua mão quiser nos conduzir. Que o Senhor nos leve a todos no Seu amor e na Sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo, que os adota como filhos, e por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha com o nosso espírito, ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Que Deus os leve na sua paz. Que o nosso Abba nos leve pela mão a esse tempo de glória, atravessando qualquer que seja a tribulação e o sofrimento. O Abba está lá. Pode ser que o seu desejo seja gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Mas não duvide, o Abba está lá. Pode gritar, Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E descansar, porque Ele vai acolher você. Que o Abba te abençoe. Amém.